Hoje pela manhã, Leonardo falou o tempo inteiro, né, sobre as duas parachotes, Bear e Berucotai, que é as duas parachotes dessa semana, e todas elas, e ele volta ao capítulo 19 de Levítico, onde nós precisamos meditar esta tarde também, para olhar aonde estamos falhando no cumprimento do mandamento. Mas foi interessante que toda essa elucidação a esse respeito veio quando Larissa compôs uma música, uma música para cantar no Presente para a Vitória. O Presente para a Vitória acontece no período do mês de setembro, o aniversário da cidade é 8 de setembro, e é o período da Semana da Pátria. Então, nós temos um evento ali na Praça Costa Pereira, na escadaria, como chama? São Diogo, e é um evento com as crianças do município, da cidade, aqueles os quais nós trabalhamos. Então, essa música não é uma música religiosa. E a Larissa compõe a música e ela termina a música convidando para vir para a Vitória. Vem para a Vitória. Assim que termina a música, vem para a Vitória. Eu fiquei com aquilo ali na cabeça e falei, pai, por que a Larissa está convidando para vir para a Vitória? Para vir para a Vitória tem que ter um motivo muito especial, não é? Vir para a cidade de Vitória. Então, vamos olhar isso a nível espiritual, o que o Eterno está nos falando. Foi logo que eu pensei, foi isso. Então, é de grande, grande, grande importância nós meditarmos no verbo vir. Vir, o verbo vir, que é o verbo que vai ser mencionado aqui na Torá, no capítulo 19, quando virdes para a terra e plantardes qualquer árvore que alimente. É isso que diz Levítico, capítulo 19, versículo 23. Mas o verbo vir é transportar-se, ou quando nós nos deslocamos de um lugar para outro, não é? E no nosso caso, nós chegamos por livre e espontânea vontade à terra de Canaã, que ninguém foi obrigado a vir para possuir a terra. Você vem, é um chamado da Torá, que você vem de livre e espontânea vontade, não é isso? Então, a Larissa está pondo na boca das crianças, vem para a Vitória, aqui tem panela de barro, aqui tem muqueca, aqui tem pedra com 2 olhos, aqui tem isso. Uma oferta grande que ela faz, mas a oferta maior é por Adonai. Então, Vitória, a própria palavra Vitória, não tem significação no hebraico, não existe a palavra vitória, existe a palavra salvação. Então, você já sabe que tem algo subliminar aí, não é? Na questão. Então, fazer vir e clamar e chamar é trazer o mandamento e fazer acontecer o mandamento. Fazer acontecer. Mas para eu fazer acontecer, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que fazer. É isso que a Torá vai dizer para nós. Vá comigo lá no Levítico 23, capítulo 19, versículo 23. Foi a música que você acabou de cantar. Na nossa tradução habitual, Levítico 19, versículo 23, diz assim: quando tiverdes entrado na terra e plantar de toda espécie de árvore frutífera. Em outra tradução diz assim: quando vierdes para a terra e plantardes qualquer árvore que alimente, tirareis seu prepúcio, seu fruto, durante 3 anos. Ele será como um prepúcio para vós, ele não será comido. Vierdes para a terra. Em primeiro lugar, esta é a terra prometida que nós estamos falando. Nós estamos falando de qualquer terra, a terra de Canaã. Então, devemos entender essa palavra como a terra, um chamado para a terra inteira, para todos nós. O preceito deve ser obrigatório para todo aquele ou aquela que vier para a terra que o Eterno nos deu. Quando nós caminhávamos de Jardim da Penha para o centro de Vitória, caminhávamos ainda unicamente pela fé, Fernanda, sem entendermos nada, não sabia a conotação que isso traria, que nós viríamos para uma casa, que adquiriríamos esta casa, que não tivemos dinheiro para comprar.
Mayra, mas o Eterno providenciou todas as coisas e hoje estamos aqui plantados numa casa que é de um judeu chamado José Jacob Saad. Então, nós temos uma residência, nós temos comprovante de residência física. Por isso que nós podemos dizer, nós entramos na Terra. Quando nós viemos, nós não imaginávamos isso, porque nós não conhecíamos esses trâmites que vieram acontecer bem mais tarde, não foi assim? Então, quando plantardes qualquer árvore que alimente, plantar uma árvore é dever de todo homem, diz os rabinos, quando enxergardes a terra, porque a árvore é o símbolo da vida, da árvore da vida, Torá, não é? É símbolo da vida. Precisamos, todos nós que chegamos à terra, plantar uma árvore que alimente, porque fazendo assim, aprendemos a assimilação entre o homem e a árvore, conforme diz a Torá. Olha o que eu disse, aprendemos a assimilação entre o homem e a Torá. Até então, chegamos à Vitória, não quando ainda estávamos lá na ilha de Santa Maria, nós plantávamos árvores, todo ano. Todo ano nós plantamos árvores. Como acontece isso? Nós pedimos uma autorização à Prefeitura de Vitória e ela nos confere a muda que ela define, por quê? É uma árvore ornamental. É uma árvore ornamental. Então, até hoje, desde que nós estamos na ilha, plantando árvores, no mês de janeiro, nós plantamos árvores para ornamentação. Agora chegou o momento da virada. Tem que parar de plantar árvore de ornamentação muito bonita, com as folhas bem lindas, com flores lindas, e plantar árvore frutífera, segundo Torá. Plantar árvore frutífera, árvore que dê fruto. É isso que o Eterno está nos falando. Por isso que vem para a Vitória, vem conhecer os frutos que Vitória dá. Tem panela de barro, tem pedra de 2 olhos, tem mais uma porção de coisa, né? Mas tem. Vai ver isso comigo no Gênesis capítulo 49. Vai lá para você ver. O relacionamento, a assimilação. Eu e você temos que assimilar o relacionamento entre o homem e a árvore, conforme a Torá. Capítulo 49 do livro do Gênesis, Bereshit. Capítulo 49, versículo 22. Olha o que diz aqui a Torá. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Então, ele era um ramo frutífero. Por isso que nós precisamos de parar de plantar árvores ornamentais. Plantar árvores que deem frutos. Depois eu vou mostrar para vocês a foto que nós fizemos, que o Levi fez, da parte do jardim ali da casa. Tudo é frutífero. Olha que o seu Jacó nos deixou essas 2 grandes mangueiras que têm mais de 100 anos, que dão frutos o ano inteiro. Nós não podemos sair plantando mais árvores que não deem frutos, né? Aí você vai comigo no Êxodo 15, para você ver. Que eu e você precisamos, isso é Torá, assimilar a ação entre o homem e a árvore. Gênesis 15, versículo 17. Olha aí, ó. Tu os introduzirás e os plantarás no monte Bear da tua herança, o lugar que tu, ó Eterno, preparastes para a tua habitação, no santuário eterno que as tuas mãos estabeleceram. Mas primeiro passamos pelo monte Sinai, para depois chegarmos no lugar da santa habitação de Adonai. Não é assim? Mas o que aprendemos pela manhã, primeiro vamos ao Sinai, porque tu, olha aqui, porque tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Isso aí o salmista canta no Salmo 1 lindamente, que nós não podemos deixar de ir lá para continuarmos.
Você sabe muito bem o que é assimilação. É tornar semelhante. Vai lá no Salmo 1 que nós vamos olhar isso aqui. Que nós temos que assimilar isso aí, a árvore e o homem. Nós não deixamos de cumprir o mandamento. Nós só o fazíamos com ignorância, plantando apenas árvores ornamentais, para ornamentar a cidade de Vitória. Esse é o amor que nós temos também pela cidade, que também isso é Torá. Olha o capítulo 1 do livro dos Salmos. Em marcha o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno. Na sua Torá medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará, porque tu os plantarás no monte da tua herança. No monte que fomos plantados. Então, essa assimilação é necessária que eu e você tenhamos com a árvore. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Quando eu me torno semelhante à terra, identifico-me com ela, isso significa que é transformar-me, é converter-se em sua própria substância, onde está plantada a árvore, que é a terra. Sabia que quando há a poda, os rabinos dizem que a poda é feita bem próxima à terra, para que a brotação que surgir ali seja uma brotação bem forte, bem firme, daquela árvore. Os rabinos dizem isso. Então, você vai conferir comigo que o nosso organismo assimila mais facilmente certos alimentos que outros. Fazer vir, clamar para penetrar em nós pela nossa inteligência. O que ensina a Torá é a assimilação. Exemplo, certos alunos, eu canso de dizer isso, não assimilou nada que nós ensinamos. Ele não se identificou com nada que nós ensinamos. Ele não vai a lugar algum. Ele não se identifica. Eles não aprendem a fim de tornarem melhores, semelhantes à terra que nos deu o Eterno. É essa assimilação que o Eterno está falando. Então chegou o fim do plantio de árvores ornamentais. Aonde então vai plantar a árvore frutífera, pastora? Nós não temos espaço aqui, não. Aqui já está tudo ocupado lá embaixo. Mas nós temos a Mata Atlântica aqui, ó. Nós vamos lá, plantamos, cuidamos durante 3 anos daquela árvore. No 4º ano ela é consagrada a Adonai, e no 5º ano está pronta para a população usar do fruto dela. Não é verdade? Podemos fazer isso. A única licença que nós precisamos ter é uma conversa com o líder da comunidade para fazermos isso. Isso não é difícil para nós. O Eterno colocou-nos aqui no centro da cidade, onde nossos pais foram plantados aqui. A cidade de Vitória tem uma contribuição enorme da parte dos judeus. Tem ou não tem? Vocês sabem. Que contribuição Vitória teve da parte dos nossos pais? Então, a assimilação vai determinar o igualamento. O igualamento entre a terra e o homem. É isso que a Torá está ensinando. Por isso que há uma necessidade de cumprir o mandamento. Passar pelo monte, por berrar. A assimilação clorofiliana traduz-se exteriormente por uma absorção de gás carbônico e por uma rejeição de hidrogênio. Ela se torna verdinha, não é assim? Quando nos apropriamos de ideias e costumes de outros, somos iguais à planta que traz todo aquele tom verde bonito que ela tem, e vários tons de verde, da assimilação que ela teve, da absorção de gás carbônico. É a mesma absorção que nós temos com costumes de outros, de outras ideias, costumes de outros Elohims. Às vezes o Elohim está dentro de mim mesmo, o próprio Deus, que eu me faço Deus, e culturas alheias, e de deuses alheios. Você e eu assimilamos uma adoração a outros deuses.
Isso é uma assimilação. Isso é um igualamento a outra cultura e a outro Deus. É assimilação. O salmista chega a dizer assim, ó, tornem-se semelhante a eles todos os que os fazem. Não é assim? É o igualamento. Todos os que neles confiam, diz o Salmo 115, versículo 8. Né? O que é o ídolo? Então, se eu me uno ao ídolo, eu torno igual a ele. Mas se eu me uno, o homem se une à terra, vai obedecer Torá e vai se tornar semelhante à terra, ele vai se igualar com Adonai, com a Torá que ordena que assim seja. Quando assimilamos para um igualamento com a árvore da vida, nós aspiramos ao oxigênio, chamado de ar vital, e expiramos o gás carbônico. Mas nós estamos fazendo uma assimilação. Na botânica, é o ato pelo qual os vegetais expelem para o ar gases não absorvidos pelos seus tecidos. Não absorvidos, aquilo que eu não tenho que absorver. Por isso que a palavra-chave é assimilação. Eu tenho que saber com quem que eu estou me parecendo aí, me assimilando e buscando me assimilar. O mais interessante é o prazo em que termina um tempo estabelecido ou prescrito, uma terminação, um vencimento de um período que precisa cessar. A Torá fala aqui no Levítico 19 direitinho. Versículo 22, o nosso tempo de plantar árvore ornamental acabou. Então, para mim, era urgente que eu liguei para ele, é você que ensina, sou eu, me deixe ensinar à tarde. Eu não sabia nada que Leonardo iria falar. E ele está falando dentro de tudo aquilo. Falei, a congregação precisa agora, terminou esse tempo, acabou, ó, acabou. Não tem mais. Agora é árvore frutífera. Não tem condições de fazer de outra forma. Quando virdes para a terra e plantardes qualquer árvore que alimente. Essa é a primeira obrigação em que nós precisamos corrigir isso, urgentemente, que alimente. Aí eu vou falar na segunda obrigação e na terceira obrigação, que elas estão sendo feitas pela metade. Adonai vai permitir esse período de ignorância? Sim. Aqui na própria paraxá de hoje fala, ó, no Levítico, quer ver? Vai lá para você ver. No tempo da ignorância. Ó. Aqui, ó. Versículo 40 do capítulo 26. Mas, se confessarem, Adonai é muito bom para com essa casa, Léo. Ele é bom demais, porque ele deixa a gente errar em coisas que nós temos a oportunidade de confessar o pecado, a nossa iniquidade, ficarmos livres dela. Nunca nos deixou plantar nada ali embaixo só ornamental. Ali tem uma murta, no jardim maior ali embaixo. Tem uma murta, símbolo do retorno. Ali embaixo tem uma grumichama. Foi a última árvore que nós plantamos aqui no local. É chamado o quê? Grumichama. Eu vou ler quais são as propriedades dessa fruta. Foi no ano de 2016 que nós plantamos no jardim a grumichama. Mostra para eles, Levi. Você foi lá. Ali a grumichama, que lindeza lá embaixo. Olha, é essa árvore aí, ó. Deixa eu falar para você as propriedades dela, ó, os benefícios. É uma árvore típica da Mata Atlântica, cujo fruto assemelha-se a jabuticaba e a groselha negra. Seu nome originário do tupi-guarani significa pega na língua. Ela também é conhecida como cumbixaba. Entre suas propriedades destacam-se os antioxidantes, a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Benefícios da grumichama: imunidade fortalecida. Sua abundância em antioxidantes, principalmente os flavonoides, e em vitaminas anti-inflamatórias, como a vitamina C, garantem uma imunidade mais fortalecida, o que reduz o risco de doenças inflamatórias e infecções. Previne a retenção de líquido. Ainda, a grumichama promove o efeito diurético. Portanto, ao estimular a maior produção e eliminação de urina, a bebida previne que o corpo retenha excesso de líquido. Assim, também facilita a eliminação de toxinas, portanto, promove efeito detox.
Um coração saudável, por ser anti-inflamatória, favorece a saúde cardiovascular. Em resumo, a gumichama ajuda no controle da pressão arterial, como na regulação do colesterol. E aí você pode fazer com ela geleias, sucos, tudo isso. Quando plantamos essa muda, foi um presente da Luzia. Luzia não está aí mais não, já foi? Tá aí. Foi um presente da Luzia, né, Luzia? Olha, a árvore está linda ali no jardim, tá vendo? Então, o que eu digo? Agora você tem uma jabuticaba ali no jardim, ó. Essa jabuticaba produz, mas produz muito. Os pássaros aqui se alimentam dela como as mangueiras, produzem muito. Então, nós tivemos uma herança, nós chegamos numa casa onde já tinham árvores frutíferas. Isso é judaico, isso é hebreu, isso é herança dos nossos pais. Agora você encontra aqui, ó, um presente da irmã Regina. É o maracujá pequenininho, que é doce, e você come de colher, com a semente e tudo. Olha lá, ele está todo no gradil. Agora a gente tem que vigiar para ele não ir para a cerca elétrica, né? A cara do Ulisses. Nós vamos vigiar, tá bom? Para não ir para a cerca elétrica, que ele vai com o bracinho dele, vai... Aí o Ulisses vai pedir para arrancar? Não pede não, Ulisses. Então, é verdade. Olha só, Léo já tocou pela manhã. A segunda obrigação que nós temos, que estamos assim, um pouco devedores, isso aqui é uma... antes eu quero ler aqui. Mostrei a vocês o jardim, que é todo de árvores frutíferas. Mas a plantação de árvore ornamental foi longa, não foi? Custou o entendimento. Custou. Mas nós somos assim. Agora vai no versículo 40 do capítulo 26. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, as suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então, se o seu coração incircunciso se humilhar, porque eu vou entrar aqui agora à frente na circuncisão da árvore, que eu vou voltar ao capítulo 19. Então, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. É o que nós vamos celebrar agora em Shavuot. É a aliança de casamento, que foi feita no Monte Sinai. Aí Adonai diz, vai lembrar, mas se eu deixar a desobediência, se eu passar a cumprir Torá de verdade. Viu por que eu falo que é a metade do mandamento que nós estamos cumprindo? Metade. Plantava a árvore, mas não era a árvore que alimentava o povo. Pois a terra abandonada por eles folgará nos seus shabates. E enquanto estiver assolada sem eles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o eterno seu Elohim. Olha só, antes de voltar a falar do Shabat e de Números capítulo 15, eu quero pular para a terceira obrigação. A terceira obrigação é quando também entrardes na terra. Vai lá em Números capítulo 15. Isso aqui, pastora Sandra entendeu. Nunca mais nós compramos um pão de Shabat. Nunca mais esta casa comprou um pão de Shabat e nenhum suco para servir para vocês. Tudo que vocês tomam é feito na nossa cozinha. Tudo que vocês comem, mas vocês estão em débito com isso. Por quê? Eu vou mostrar por que estão em débito. Olha aqui o que diz o mandamento, capítulo 15, versículo 17. Disse o Eterno a Moisés, fala, eu vou ler em outra tradução, versículo 18. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, a vossa vinda à terra, lá onde vos faço vir
Por isso que venha, venha para ver. Números capítulo 15, o versículo 17 nós começamos, agora eu estou no 18. A vossa vinda à terra, lá onde vos faço vir, versículo 19. Isso será quando comerdes o pão da terra. Nós já estamos comendo o pão da terra, ó. Não estamos? Ó. Comendo o pão da terra, contribuireis uma contribuição para Adonai. Versículo 20. No princípio de vossas moeduras, contribuireis um bolo. Como contribuição, conforme a contribuição da eira, assim a contribuireis. Do princípio, versículo 21. Do princípio das vossas moeduras, dareis a Adonai. Uma contribuição em vossos ciclos. Essa contribuição no hebraico é terumá, não é? Não é contribuição. Então, você vai contribuir em vosso ciclo semanal. O pão está aqui, ó, já está aqui, não está, imagina? Prontinho para encerrar Shabat. Prontinho. Mas vocês não sabem nem como se faz, principalmente os homens. Eu preciso que alguém se... Hoje nós temos o pão feito por um incircunciso. Mas ele se propôs fazer. E a pastora Sandra faz o pão, ensinei para ele. Ele faz o pão que vocês comem, delicioso. Mas eu preciso, o Levi, um homem faz, o Levi apanha a porção da eira, é uma porção da massa, quando nós estamos movimentando o pão, fazendo o pão, tira uma porção da massa e separa para Adonai. Essa porção nós oramos, todas as vezes que terminamos as halotes, e então queimamos aquela porção. Isso é tarefa dos homens. Eu estou pronta para ensinar, mas vocês têm que se interessar a aprender, e têm que levar aula, e têm que fazer, senão vai chegar aqui pão ruim. E tem que aprender como, porque a pastora Sandra não vai durar para sempre. E nem o rapaz que está lá vai durar para sempre. Ele hoje tem o seu alvará, mas ele é da unidade, era da unidade. É ele que faz o pão. Não tem ninguém que vai lá. Vocês precisam começar, os homens, a ir lá, fazer uma escala entre vocês, ir lá buscar a porção que pertence a Adonai, pelo menos. Trazer e queimá-la e oferecê-la a Adonai. Essa é a tarefa de vocês. Nós estamos fazendo e continuaremos fazendo, tanto o suco quanto o pão. Mas precisa-se pelo menos aprender a conhecer, aprender a queimar a porção que pertence a Adonai no cumprimento desse mandamento. Quando virdes a terra, que eu os farei vir e comer o pão da terra. Quanto tempo estão comendo pão? Não é verdade? Antes comprávamos o pão, que era a padaria que fazia. Quando nós entendemos essa porção aqui do Números capítulo 15, agora acabou de completar. Quando entrardes na terra, nessa paraxá, Bear e Berrucotai, desse ano. Aquela grumichama que foi plantada lá, aquela árvore, foi plantada em 2016. Ela foi plantada ali. Então, nós não temos espaço aqui para continuar plantando árvores frutíferas. Temos que ter espaço para isso, e nós vamos procurar, temos que mudar a forma de agir para cumprir o mandamento. É isso aí. Então, essa contribuição é dada em vossos ciclos, o ciclo semanal. Então, vocês vejam que a preocupação nunca faltou à casa. Mas vocês não sabem, precisa alguém se interessar. Precisa alguém se interessar. Não adianta, pastora Sandra não viverá para sempre. Agora mesmo vai ter que parar, porque cansa. Entendeu? Eu não canso, porque eu levanto e falo, Pai, me dá força para mais um dia. Para mais um dia. Para mais um dia. Eu vivo dia após dia. Eu não vivo pensando em uma semana. Uma semana é muito. Entenderam? Que tem que pelo menos ir lá. Vocês vão se organizar para isso.
pegar a porção, porque só Levi tem esse privilégio. Esse privilégio não é só de Levi, não. Pegar a porção, queimá-la para Adonai, orar com ela. Orar com ela. Olha só, vamos voltar ao Levítico 19, como eu falei, para depois a gente falar de Shabat. Rogério vai entender bem esse negócio de Shabat aqui, que nós estamos pela metade assim, sabe? Olha só. Então, a primeira obrigação é plantar a árvore, e a árvore é frutífera, não é que alimente o povo. Então, trarei seu prepúcio, seu fruto. Durante 3 anos ele será como prepúcio para vós. Ele não é comida, é aquilo que ele estava ensinando de manhã. Capítulo 19 do Levítico, versículo 23. Tirarei seu prepúcio, seu fruto. Você plantou a árvore, você não come, e você vai tirar o prepúcio dela. Os 3 primeiros anos após o plantio da árvore, a colheita é considerada como um prepúcio a eliminar. Portanto, devemos cercar a árvore frutífera para impedir que seus frutos sejam consumidos por 3 anos. O prepúcio que se elimina da árvore é como uma circuncisão na árvore. Antes ela está como se estivesse contaminada, não é isso aí? Porque ela ainda não foi consagrada. A Torá é perfeita, gente. É perfeita. Então, Adonai vai cumprir sua promessa de conceder uma descendência a Abrão. Já que a posteridade de Abraão existe, é necessário fazer com ela uma aliança que foi feita mais tarde, depois de Abraão, no Monte Sinai. A aliança foi feita em Êxodo, não foi assim? Então, mas já que ele tinha uma posteridade, Abraão, é necessário fazer com ela uma aliança. O sinal dessa aliança é o quê? A circuncisão, a remoção do prepúcio. Eliminar da árvore toda impureza. Essa é a assimilação que eu tenho que ter do homem com a árvore. Eliminar da árvore toda impureza. Abraão, pai, ele quando foi declarado isso, ele era incircunciso. Lembra do Gênesis 17? Ele era incircunciso. Mas Abraão sofre o quê? Ele sofre uma mutação. Presta atenção, Abraão sofre uma mutação, uma mudança de forma, uma mudança interior de essência. E isso tem que acontecer com a sua descendência. Biologicamente, uma modificação brusca e hereditária que acontece nos seres vivos, que dá origem a uma nova criatura. O cristianismo pega isso e chama. Agora você é uma nova criatura. Só depois de aceitar Jesus. Vocês viram de manhã que não é assim. Vocês viram, né? Você veja que ele assimilou perfeitamente os ensinos de Adonai. Ele vai se igualar com a árvore da vida. Com a árvore da vida que é a Torá. Mas se sofrer essa mutação, o nome dele vai ser mudado aqui no Gênesis 17. E o homem não estava ainda circuncidado. Ele era incircunciso. O que eu disse para vocês? Quem está fazendo a halota de vocês é um incircunciso. É um incircunciso. E ele é muito abençoado, porque ela é muito gostosa e a pastora Santa está lá de olho. E acabamos de fazer, todos oram. Não é só ele, não. Todos oram. Levi sai com aquela porçãozinha, vindo para cá e queima. Então, vocês precisam participar disto, porque nós estamos comendo o fruto da terra já. Não é? Então, você vai ver se faz necessário progredir no seu relacionamento com o Eterno. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que crescer, porque Adonai não é estático. Ele vai andar com o seu povo. Então, as obrigações se tornam mais rigorosas. Antes eu poderia mandar... do lado, Antes eu poderia... Hein? Não, fecha, não, deixa. É bom que eles ouvem a palavra. Tinha que estar mais alto o microfone. Né? Tem oportunidade, porque quando a Adonai corrigir, a gente não tem débito nenhum. Falou a palavra, estavam do lado. Então, essas obrigações, por isso que eu falei, acabou o tempo, se torna mais rigoroso.
Por quê? Porque é um progresso. Você está crescendo, você não está diminuindo. Não é? Diminuindo em tamanho para não se fazer, é como João Batista, né? A gente diminui de tamanho, mas cresce no coração. Seu nome é trocado, o nome de Abraão, ele é pai de uma multidão, isso que significa Abraham, né? E de Sarai para Sara, de minha princesa para princesa, vai chamar Sara. Por quê? Porque eles vão progredir. Eles se uniram a Adonai, eles sofreram uma mutação, mudaram de vida, se tornaram uma outra criatura. É isso aí. A instituição chamava-se Netívia. Lembra disso? A instituição, eu estou olhando para aqui, ó, chamava-se Netívia. Não era isso, mas passou a chamar-se, depois que chegou ali, já nos últimos meses na ilha, passou a se chamar Rehoboth. Agora nos deu lugar Adonai. Agora nos deu lugar Adonai. Estamos aqui. Isso aconteceu mais ou menos há mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Porque 10 anos, pode falar, Léo, que eu vou tomar uma água. Liga seu microfone aí, que eu estou com sede. Essa mutação que a senhora fala que Abrão, né, sofre no capítulo 17, que culmina na mudança do nome, os rabis na Parashá Be'ar Berukotai, tem um comentário clássico de um estudioso da Torá, que diz assim: por que na introdução da Parashá o nome do Monte Sinai é ocultado? Porque não fala assim, no monte, não fala no Monte Sinai, ele oculta a identidade do monte, aparentemente. Ali os rabis falam que, como era o final do ensino do livro de Levítico, todo o compêndio sacerdotal e dos ministrantes já tinha sido outorgado, o nome da pessoa desaparece junto com ela, quando ela se adere a todo o propósito do Monte Sinai. Então, o nome do Monte Sinai ficou ocultado, porque assim fica a nossa vida. Você não dissocia o homem e a obra. Ali você não dissociava Israel e o monte. O monte e Israel eram a mesma coisa. Então, o que a senhora está falando é que, se nós aderirmos a esse processo de mutação, que é o mesmo que Abraão se submeteu... Por que ele sofre esse processo, Léo? Porque ele tem uma promessa. Isso. E ele crê na promessa. E ela continua nos seus descendentes, não é isso? Isso. A circuncisão ela visa a descendência. Exatamente. Então, ali o processo que hoje o Eterno, quando a senhora ensina que nós temos que participar, é para que cada homem, estou falando dos homens pela função espiritual da questão envolvida, exatamente, não se dissocie mais o homem da casa. Isto. Esse que é o ponto. Já não é mais o Monte Sinai. Se você quiser esconder de mim, vai lá para o Hebron. Vai esconder da pastora Santa, vai lá para a casa dela. Não acha lá? É olhar o homem e entender que a ele representa a identidade da casa. E a casa representa a identidade do homem. Essa é a mutação que caracteriza uma comunidade descendente de Abraão nesses termos. Exatamente. O nome ficou oculto. A, B, C é o menor dos problemas. Não tem essa vaidade. Não tem essa vanglória, né? Então, a mutação acontece porque ele teve uma promessa, Fernanda, e ele creu na promessa. Ele abraçou a promessa, ele caminhou, ele mudou. Então, ele deixa seu país físico e vai para uma terra, lembram disso? Que ele não sabia para onde ir. Ele deixa seu país físico. Então, para estabelecer-se em outra terra que Adonai deu, que ele não sabia onde era. Isso é Abraão. É a terra espiritual, que nós, nessa casa, conquistamos com muito esforço. Muito esforço. Muito esforço, muita crítica, muito falatório ruim. Muito, muito. Muito e muito. E muito. Falam do que não entendem, do que a Torá não diz. Muito. Muito esforço. Quem trabalha na cozinha do Aelon sabe o que é esforço. Sabe o que é esforço? Quando chega quarta-feira, quinta-feira, já começa a dar para você respirar um pouquinho, porque está terminando a semana, terminando o ciclo, e você já está terminando, porque nós vamos com os idosos até na quinta. Então, para nós, quinta-feira já encerrou, porque na sexta nós já estamos trabalhando, que está aproximando o Shabat. Trabalhamos para casa.
Já está, mas sabe, o povo que trabalha lá, que é estafante, porque nós não sabemos outro dia, irmã Regina está de cima qual o cardápio de amanhã, qual o cardápio de amanhã. É assim, ela mal terminou um cardápio, ela está querendo saber o outro, e nós trabalhamos, como não é, Madá, com aproveitamento de alimentos, vindo da Mesa Brasil. Aí você chega na Ceasa, foi o que passamos essa semana agora, frustrante. Frustrante. Você com dinheiro na mão e você não pode comprar. Frustrante. E nós não temos dinheiro, não. É tudo contado, Carlão. Tudo contado. Por isso que ela pergunta o cardápio, eu penso, o que chegou da Mesa Brasil? E o que não tem da Mesa Brasil que precisa comprar na Ceasa? A Ceasa, o rapaz me respondeu na Ceasa, ouçam isso com atenção. O rapaz me respondeu porque eu cheguei na Ceasa e falava assim, tem a selga? Está vendida. Tem a selga? Está vendida. Tem tomate? Está vendido. Ué, então o que eu vim fazer aqui, Léo? Está tudo vendido. Só sobrando poucas coisas, e o que não estava vendido a um preço exorbitante. Aí eu comecei a questionar, falei, engraçado, como é que eu estou vendo? Eu não entendo o trâmite de dentro da Ceasa. Nós somos a faixa pobre, que não tem dinheiro, que frequenta a Ceasa. Porque a Mesa Brasil faz a entrega para nós do que sobra. Vocês têm que entender isso, que nós trabalhamos com reaproveitamento de alimento também, que é trabalhosíssimo. Então, quando você chega para comprar o que faltou, não tem, aí eu comecei a questionar, falei, que grosseria é essa que você fala? Não tem e vira cara para a gente. Então, eu cheguei nos ovos. Olha quanto está custando 300 ovos. R$240 foi o que eu paguei essa semana. Só comprei ovos, só comprei a selga, que eu consegui entre os dentes falar que ele tinha, que custava R$40. A caixa de acelga, que há pouco tempo atrás era R$15, R$20. Então, quando o rapaz dos ovos eu reclamei, ele falou, senhora, a população de Vitória está precisando se preocupar com a alimentação. Porque eles só sabem andar de sacolinha do supermercado. Eles só conhecem supermercado. É isso que eles estão dizendo, só conhecem o supermercado. O alimento vai faltar, irmãos, mas só que eu voltei de lá com a consciência muito mais forte que vai faltar. Muito mais forte dentro do meu coração. Aí ele disse assim para mim, a senhora procura alguém para trabalhar na minha granja? A senhora não acha. Eles estão nos bares bebendo, eles estão nas festas, eles estão com as suas famílias, eles estão preocupados com eles mesmos. Isso é o trabalhador da granja. Não tem trabalhador. Porque o povo não quer trabalhar. Não quer. Não tem. Então ele falou, olha, se os que estão andando de sacolinha em sacolinha saíssem de lá, viessem aqui, comprassem uma caixa de acelga ou de ovos e dividissem entre eles, rachassem entre eles, foi como ele falou, o que aconteceria? Eles comprariam igual a senhora está comprando 240. Porque no supermercado a senhora vai pagar 300 essa caixa de ovos. Então a senhora economizou R$60 só na caixa de ovos. E não tem, tá? Que o Espírito Santo exporta. Mas Rio de Janeiro é sustentado pelas granjas aqui do Espírito Santo. Fala, minha filha. Fala isso na O Mesa Brasil ele tem uma parceria muito importante com a Aleph Bet. É o serviço social do SESC, né? Mesa Brasil. Então, a parceria com as entidades, as associações da cidade de Vitória, o serviço do Mesa Brasil, é com produtos que não podem mais ser comercializados. Dos supermercados é o que está próximo ao vencimento, isso, uma semana, 15 dias. Por isso que a gente trabalha com reaproveitamento. Porque exatamente. Ele não dá aquilo que está bom, né? Ele vai dar aquilo que está próximo a deteriorar. Assim como os biscoitos que a gente recebe, os chocolates. Então, é uma parceria assim,
muito bem-vinda, que nós aguardamos 5 anos para tê-la. E nós conquistamos essa parceria. Porque não é fácil, não é parceria de dinheiro, é parceria de alimento. Então, eles para reaproveitá-lo. No supermercado, semanalmente, e a gente nunca sabe o que vem do Mesa Brasil. Não. Eles avisam sempre na segunda-feira pela manhã. E aí, à tarde, às 14h, em horário marcado, a Alefibete vai até o depósito do Mesa Brasil e traz esses alimentos, ou esses chocolates, ou esses biscoitos. Por isso que as crianças recebem esses brindes, né? E a Alefibete também. Então, como Abraão, nós pertencemos a um passado, Abraão pertencia a um passado cumprido na vida dele. Nós também pertencemos a um passado que viemos andando até chegar aqui, é um passado cumprido. Então, nós estamos acabando de nascer para cumprir esse mandamento, porque mudamos, houve uma mudança em nós. Então, nós temos que agora assimilar o mandamento e levá-lo a cumprir na nossa vida. Assimilarmos o homem e a árvore da vida, que eu estou falando da árvore da vida. Vá comigo lá no Gênesis, capítulo 32, para você ver como ora Jacó aqui, que coisa linda. Olha só isso aqui. Capítulo 32, versículo 9 e o versículo 11. Olha o que diz Jacó. Disse mais Jacó, eu vou ler em outra tradução: Elohim de meu pai Abraão, Elohim de meu pai Isaque, Adonai que me disse, olha só, retorna à tua terra, a teu nascimento, e eu serei benéfico. Sou pequeno para toda bondade, é o nosso caso. O que ele fala, retorna à terra, retorna à Torá. Retorna à Torá. Porque eu te serei benéfico, eu te protegerei, eu te trarei felicidade no seu coração, mas nessa felicidade passageira, você estará em paz com Adonai, é isso. Isso é ser feliz, isso é ser completo. Isso é cumprir todo o esforço que você fez e ser beneficiado. Sou pequeno para o versículo 11. Sou pequeno para toda 10, né? Toda bondade e toda verdade que dispensastes ao teu servo. Sim, com o meu cajado eu passei este Jordão. E agora estou em 2 bandos. Ele estava diante de Esaú. E nós estamos diante de uma violência sem limites, caminhando velozmente ao final dos dias. Nós precisamos correr e fazer essa assimilação perfeita, como exige a Torá, e cumprirmos o nosso papel. Livra-me, pois, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Sim, eu temo que ele venha, me abata com a mãe e sobre os filhos. Que ele abata o quê? A descendência. O que a pastora Sandra está pedindo? Cumpra o mandamento de Números, capítulo 15. Quando você come o pão da terra, você tem que dar uma contribuição a Adonai. É tão simples. A contribuição que você precisa dar. Então, a necessidade da casa Rehovot é parar, no capítulo 19, cessar do plantio das árvores ornamentais para embelezar a cidade. Cessou. O tempo acabou, é urgente. Para plantar árvores frutíferas para alimentar o povo. E a nós mesmos. Alimentar o povo e a nós mesmos. Estou falando de uma alimentação espiritual. Mas a alimentação física também vai faltar. Eu não estou falando para você ir para a montanha. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você cumprir as suas tarefas de mandamento aqui na casa. Aqui. Eu vou falar do Shabat, já rapidamente para nós acabarmos. Então, o texto da Torá diz exatamente assim: quando vierdes para a terra e plantardes qualquer árvore que alimente, tirarei seu prepúcio e seu fruto durante 3 anos. Os primeiros frutos são eliminados como prepúcio do menino. Alguns dizem, alguns rabinos, que é preciso cercar a árvore para impedir que os seus frutos sejam consumidos. Então, por quê? Porque a árvore possui, como o homem, uma zona de contaminação, né? Jesus, no capítulo 15, ele vai falar que a árvore tem que ser podada.
Toda cepa, ele diz assim, no capítulo 15, versículo 2, que toda cepa em mim que não dá fruto, ele arranca. Toda aquela que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto, ele corta, retira as cepas inúteis e arranca os ramos sem frutos. Não dá mais para continuar plantando árvores sem fruto, que não dê fruto, que não alimente. Olha só, a parte B do versículo 23 do capítulo 19. Durante 3 anos ele será como prepúcio para vós. Ele não será comido. A proibição de comer as 3 primeiras colheitas de uma árvore constitui uma ascese. O que é uma ascese necessária à sacralidade da vida? O que é isso? O que é a ascese? É uma série de exercícios que eu e você fazemos para o aperfeiçoamento espiritual. Então, todos esses mandamentos são uma série de exercícios. O que a pastora Sandra diz? Vai lá na cozinha do Ayalon, apanha pelo menos, diz para o Levi, Levi, hoje sou eu que vou queimar a porção que eu tenho que a casa dá como instituição de contribuição por comer o fruto, o pão da terra. Ela vai dar uma contribuição, eu que vou queimá-la, junto com você. Vamos orar? Nunca tivemos essa proposta, precisa ter. Estou chamando a atenção de vocês, que são coisas simples. Simples, bem simples. Então, você vê que essa ascese vai produzir sacralidade da vida, não é? Porque ela visa o aperfeiçoamento espiritual, uma série de exercícios. Uma série. O exercício da poda é destinado para não acelerar a fecundidade da árvore. Presta atenção nesse item aqui. A poda da árvore. Você, quando fica chorando que fulano foi, que deixou a casa, que ele foi podado, só isso. A casa não nos pertence, a casa pertence a Adonai, ela tem que ensinar a Torá, ela tem que viver Torá. A poda é destinada para não acelerar a fecundidade da árvore. Entre aqueles que ainda não creem em Hashem, os pagãos, eles plantam uma vinha, você vai entender isso muito bem com Isaías capítulo 5. Eles plantam uma vinha, colocam adubo, isso aí no meio dos produtores, adubo na árvore, para ela produzir em quantidade. Adubo artificial. A poda é para que não acelere a sua fecundidade. Vai acelerar o adubo, a produção, encher os templos de gente, acelera, missionário, pelo mundo inteiro. Agora a internet veio e derrubou tudo isso. E a internet faz as missões. Leva a minha voz lá no Japão. E o que eu estou ensinando aqui, lá no Japão, pode ter um brasileiro ouvindo isso aí. Acabou. Derrubou esse modelito. Modelito. Teve um dia que eu estava na igreja de um pastor e falando sobre essa questão de missionários, que eu estava avisando que ia cair, caiu. Entrou a internet. Não tinha internet ainda não. Aí ele falou, você está me colocando de saia justa, porque eu tenho não sei quantos missionários no campo. Ele estava colocando adubo artificial para acelerar a produção da árvore. Dos templos cheios, com um número grande de árvores, apenas ornamentais. Apenas ornamentais. Apenas ornamentais. Apenas ornamentais. São essas árvores. Então, quando você vê aí, é adubo e mais adubo para acelerar a fecundidade. Isso é proibido pela Torá. Vem e poda. Vem e poda e tira, para não acelerar a fecundidade. A música gospel faz um acelerar aí de todo jeito. O povo é só árvore ornamental. Só árvore ornamental. Não existe árvore. Por que é só árvore ornamental? Porque se tornaram estéreis. Porque se tornaram estéreis. É, gente, essa é a realidade. Os pastores usam adubo artificial para acelerar a fecundidade, para encher a casa de planta de árvore ornamental.
Só isso. Yeshua conta a parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Vamos lá. Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Então, plantar uma árvore frutífera e cuidar para podá-la é Torá. Mateus e Marcos citam o episódio também da figueira, igual de Lucas, só que Lucas vai transformar essa fala em uma parábola. Olha só, que ele vai se reportar a Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Eu plantei uma vinha num terreno fértil, mas olha, ela deu uvas bravas. Que eu farei então com a minha vinha, diz o profeta? Não é? Olha aqui, ó. Então, versículo 6 do capítulo 13. Então, Yeshua proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa. Este ano, até que eu escave e esterque para ver se ela dá fruto. Se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Ele vai usar os 3 anos. É concedido um prazo. Lembra do prazo? É concedido um prazo. Como foi concedido a árvore para dar fruto. É concedido um prazo para você assimilar ensinamento de Torá e colocá-lo em prática. Ensinamento simples, 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 simples. Plantar uma árvore frutífera. Que? Isso. É isso tudo que ele falou de manhã, tirou. Mas ela deu uva brava. Mas ela deu uva brava. Deu veneno. Não é? Jeremias capítulo 17 é da nossa paraxá. Né? É isso. Isso aí. Exatamente. Então, sem fruto, uma árvore é abatida. Assim também é com o homem, que recusa a fecundidade da palavra da vida, de vida para ele. Que recusa a fecundidade, palavra de vida. Ele está espiritualmente morto, tal como a árvore estéril. Ele está espiritualmente morto como a árvore estéril. Se você não aprender essa coisinha fácil desse jeito. A segunda obrigação é Adonai dizer a Moisés. Vamos lá, Levítico capítulo 25. Adonai fala a Moisés no monte Bear, capítulo 25, para dizer. Aqui, ó, aqui vem o Shabat. Hein? Essa é a segunda. É a segunda obrigação. Aí você vai ver aqui, eu vou mostrar a vocês onde está a falha com a segunda obrigação. Porque podem dizer assim, quando nós tomamos posse aqui da casa, nós chegamos aqui, a casa tinha completado 49 anos que estava nas mãos de outras pessoas, não era? E foi vendida para nós. A Associação dos Funcionários Públicos a vendeu para nós. Ela completava-se 49 anos que estava sendo emprestada, utilizada por outras pessoas, mas ninguém foi proprietário durante esses 49 anos. Isso, a última negociação cartorária, está dizendo o Léo. 49 anos. Nós fomos tocar o shofar, teve alguém que disse, eu não vou tocar, porque só pode tocar o shofar no ano do jubileu. Alguém falou aqui, em Yom Kippur ainda. Falei, você não vai tocar, outro vai tocar. Uá! Olha aqui. Aí, você pode vir com essas coisas aqui, ó. Quer ver? Ó, olha o capítulo 25. Vamos lá, versículo 2.
Estou terminando. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um shabat ao Eterno. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes em outra tradução: quando vierdes à terra que eu vos dou, a terra repousará no shabat para Adonai. A terra repousará no shabat. É o que nós fazemos. Só que você vai... Eu falei, o verbo é vir. Já disse que é transportar-se de um lugar para o outro, né? Deslocar-se. Foi isso que nós fizemos. Nós, da casa Rehovot, chegamos por livre escolha a essa terra de Canaã. Temos o dever de fazer vir, clamar e chamar, trazer o shabat de volta. Vocês faziam isso com precisão. Nós estamos dentro de uma comunidade praticamente toda cristã, católica, apostólica, romana, onde shabat foi anulado. E vocês, homens, iam para cima do edifício. Quando nós entramos nessa terra, Carlão, eles iam para cima dos edifícios. Rogério, você tem que ouvir isso. Vocês estão devedores. Vocês iam para cima do edifício ali, ó, Antares, e tome shofar. Tome shofar. Você lembra disso? Vocês estão devendo. Pararam. Ah, porque só toca em Shemitah. O que é isso, gente? Nós estamos em meio a uma comunidade que não conhece Shabat. Clama Shabat para que ele... Esse é o nosso dever. Chama o Shabat para que ele venha. Agora vocês têm um prédio ali que está nas vossas mãos. Vocês têm lugar para tocar o shofar. Eu já falei lá no Ayalon, vai ter um horário, Fernanda. Quando chegar às 16 horas na sexta-feira, 16, é isso aí. 16 horas na sexta-feira, o prédio vai ouvir, dentro do prédio, quem estiver trabalhando, criança em aula, professor em aula, primeiro chamado, uma música para Shabat. 4h30, segunda música para chamar. Só falta meia hora para você deixar o prédio. Senão, eles vão ficar lá dentro, trabalhando e dando aula. Eles vão ter que obedecer. 5 horas desocupa o prédio. Porque vai ter guarda que vai sair chamando para fora quando for 10:05, para 17 horas. Sabe por quê? Vocês precisam tomar essa força desse shofar e chamar a cidade. Vocês têm a obrigação de clamar e chamar, trazer o shabat. Então, sabe por quê? Porque o prédio está ali lutando para cumprir esse mandamento aqui, ó, de Levítico capítulo 25. O prédio está lutando para pôr uma TV numa janela daquela. Iluminava. Ó, eu já pedi, tá? Aí o engenheiro da prefeitura está liberando com a prefeitura. A TV é para as 17 horas começar comunicando o prédio com a cidade. O prédio com a cidade. Não consigo, Priscila. Você ora, fazendo favor. Todo mundo vai orar. A TV vai ter só isso, Rogério, passando lá bonito, umas fotos da cidade de Vitória e dizendo: Shabbat Shalom, um sábado de paz para você. Entendeu? E passa fotos da cidade. Shabbat Shalom, um sábado. Essa é a comunicação com a cidade. Não está conseguindo. Vocês põem esse Shabbat para funcionar. Aclamar por Shabbat, porque estão devedores. Podem se organizar com esses 3 mandamentos. A árvore, vocês já sabem que é janeiro. Vai ser uma árvore frutífera. Agora, o toque do shofar tem que acontecer. Tem que clamar. Quando vierdes à terra que eu vos dou, a terra repousará no shabat para Adonai. Então, vocês vão ver que é fase passar. Olha o versículo 9, olha aqui. Versículo 9 do capítulo 25. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, faz passar o shofar em ovação. Em ovação, na 7ª lunação. Mas isso não está impedido. Os judeus faziam isso, faziam? Antes do Shabat, tocava o shofar. Vocês esqueceram isso, pararam. Podem se virar
e dá um jeito de comer. E, ó, pega umas crianças que estão terminando ali, saindo do serviço infantil, os meninos, levem com vocês. Levem e comecem a ensinar. Esse é mandamento de Adonai. Nós vamos anunciar Shabat. Quem sabe que nós vamos conseguir a TV lá, para comunicar-se com a cidade. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A ovação é uma aclamação. São honras prestadas, no nosso caso, prestar honras ao Shabat. Ao Shabat. Para saudá-lo com entusiasmo, para aclamá-lo como assembleia ou como multidão da cidade. Vão fazer ou não vão? Amém. Amém. Viu, Benjamin? Viu, Almir? Passam a mão nos menores, vão ensinar a tocar, porque eles que vão estar após vocês. Essa ordem é para nós. Ela é uma sese, ela é um antídoto contra o veneno da vanglória humana. Se você aclama Shabat, Eliana, você já imaginou você cozinhando num prédio onde aclama Shabat? Onde exalta Shabat? Tem todo o entusiasmo com a Shabat? Você faz uma ascese. É um antídoto contra o veneno da vanglória humana, para que ninguém venha se gloriar, apenas dar honras e glórias ao Shabat. Não é verdade? Por quê? Porque a vanglória humana é uma coisa horrível. Então você trabalha contra ela. Viu como é que a Torá tem significações profundas quando nós obedecemos? Essa significação. Nós não vamos falar mais não, que nós já cansamos vocês. Vão agora celebrar a gratidão junto com Amós e a consagração de Amós, né, Léo? Que o Eterno nos abençoe. Uma feliz semana para todos e um encerramento. A gente chama, vamos comer uma torta gostosa lá embaixo, com Amós. Léo vai orar lá e tudo. Que o Eterno nos abençoe. O recado está dado.